Ser mãe é um privilégio. A gente aprende muito e a gente vivencia coisas. Olha, eu vou falar agora que eu nunca imaginei que eu fosse sentir tamanho amor de ver um serzinho tão pequeno olhar pra mim enquanto mama, com a gotinha de leite escorrendo e dar aquele sorrisinho e ouvir aquelas fungadinhas, ou às vezes uma risada gostosa, sabe aquelas gargalhadas de bebê que você escuta e fica marcado na sua memória pro resto da vida, ou um abraço de um filho quando você tá nervosa, quando você tá triste, quando você tá esgotada, um carinho, um sorriso, né? É, não tem, eu acho que sensação melhor no mundo do que você vivenciar a maternidade. Mas, pastoras, falando de fases e falando sobre os diversos desafios, né, que a gente sabe que você é mãe da preciosa Lara. Quem não conhece a Lara, Ai, tá gente, perdendo. meu Porque furacão. pensa numa, pensa numa uma preciosa que é Ela a é. Lara, ela tem síndrome de Down, a Larinha Uhum. tá com 6 anos, 6 né? aninhos. E a gente sabe de todos os desafios que envolvem, né, a criação de um filho especial, essa maternidade atípica. E são muitas terapias e Uhum. a evolução no tempo dela, né, Sim. é sobre esperar, né, com esperança. Uhum. E me fala uma coisa, pastora, você tem medos com relação a Lara, por ela ser uma menina especial? Olha, essa pergunta ela é muito interessante, porque, eh, na verdade, eu tive muito medo quando ela nasceu e nós descobrimos a síndrome, né, porque foi algo que nos pegou desprevenidos, Sim. né, e então quando eu descobri a síndrome, era o meu medo, o que que eu vou enfrentar, né, Porque você descobriu quando ela só nasceu, depois né? que ela nasceu. O que eu vou enfrentar? O que é a síndrome de Down? Eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu não tinha ninguém por perto que tivesse síndrome de Down. Então, a falta de informação assusta, É. né? Então, eu posso dizer que eu tive medo, sim. E nesse primeiro momento, passa um milhão de coisas na nossa cabeça. Como é que vai ser o futuro dela? Ela vai casar? Ela vai estudar? Ela vai brincar? Ela vai correr? Ela vai falar? Ela vai trabalhar? Como que vai ser isso? São muitas incertezas, são muitas coisas que eu não tinha conhecimento e tive muito medo. Imagino. Tive muito medo. Foi desesperador, porque é um diagnóstico que não é como uma doença que tem cura, Sim, é algo para a vida toda, sim. né? É uma condição genética, então é algo que a gente vai ter que lidar a vida toda. E aí, então eu tive medo. Mas depois que você vai entendendo sobre a síndrome de Down, que você vai conhecendo sobre a síndrome de Down, esse medo ele foi meio que caindo por terra. Hoje eu posso dizer que eu não tenho medo. Eu tenho receios, receios de mãe, né? Sim. Porque lógico que eu quero protegê-la, mas eu sei que ela vai enfrentar preconceito. Infelizmente, nesse mundo cruel, eu sei que ela nem sempre vai cruzar no caminho dela com pessoas que vão acolhê-la bem, Sim. que vão entender a deficiência, que vão aceitar a deficiência, que vão incluí-la, né? Então, é receio, não é medo, Sim. né? É receio de mãe, do que ela vai enfrentar no dia a dia, as dificuldades quando ela sair debaixo das minhas asas, Sim. de partir para uma vida profissional, de querer, né, seguir a vida dela, porque ela está sendo estimulada para isso, né? Eu sei que a Lara ela pode ser e fazer o que ela quiser. Eu estimulo ela para isso, mas eu sei também que eu não posso poupá-la de no caminho cruzar com pessoas que vão, né, às vezes entristecê-la, Sim. gerar situações difíceis. Então, o meu papel é prepará-la para isso, né? Então, hoje é receio, assim, mas eu acho que receio de mãe e que eu tenho às vezes com o Cauã também, que Sim. eu tenho com a Yas também. Como que vai ser também as escolhas, né? A gente prepara eles para isso, mas a gente tem, acho que, esses receios, que não é medo, né? Eu sou muito intencional na criação deles, eu sou muito intencional em como prepará-los para um futuro, para que eu possa me descansar cada vez mais nessa decisão de É isso, ne nessa não é uma decisão, nessa atitude de deixar realmente ela isso, viver, de sair isso. e seguir com a vida E dela, daí a né. gente volta para aquela questão sobre descansar em Deus, né? Exatamente. É entregar
e o resto ele faz, é confiar. Exatamente. E fazer a nossa parte, né? Sim, Por isso eu também caio naquilo que nós falamos da intencionalidade. isso, Eu preciso ser intencional. sim. Então, eu vou deixar a Lara passar por frustração, porque eu sei que ela vai lidar com frustração no decorrer da vida dela. Então, eu deixo ela ficar brava e eu ensino ela como lidar com a braveza. Eu de... E a gente sabe, E ela a é gente brava. Ela é brava, né? Então, a mesma coisa com o Cauã e com a Yas. Eles precisam saber lidar com o não. Eles precisam saber lidar com os limites, porque se eu não ensiná-los, a vida vai ensinar de uma forma muito dura, né? Então, eu prefiro que eles aprendam comigo do que com a claro, vida, porque quando a vida vier com situações difíceis, eles estarão preparados para lidar com elas. é sobre a É intencionalidade, que isso. é muito importante. Pastora, e a gente conhece a história linda da Yas, né, que chegou por adoção. Você me falou que vai fazer 2 anos que ela já chegou. Em julho. Isso. E a gente entende que precisa acontecer um respeito com as origens da criança Uhum. para traçar um futuro novo a partir de agora, né? Assim, Sim. como é que você fez para introduzir a Yas na família de vocês, assim, nesse processo? Lembrando do passado, né? Reconhecendo que ela Isso, tem uma respeito. história, né? Isso. Vamos lá. A Yas fazem 2 anos que tá com a gente e ela chegou e eu sempre entendi a importância de preservar a história dela, porque ela tem uma história, Sim. faz parte de quem ela é, né, e eu não posso tirar isso dela, eu não posso tirar, tudo que ela vivenciou, porque é o que formou ela, é Sim. aquilo, né, da onde ela veio, a história e tudo mais. Então, eu conheço a história, né, quando a gente foi conhecê-la, né, que a gente surgiu a oportunidade de adotá-la, nós passamos a ter acesso, né, a parte da história dela, né, um pouco, da genitora, de como que foi tudo isso, né, a respeito irmãos, familiares, né, então a gente teve acesso a essa história, e foi muito importante porque eu quero sim, quando ela chegar numa idade mais avançada, né, onde ela consegue compreender, Tiver eu maturidade. quero contar para ela a história dela, né. Eu Sim. até tive acesso a coisas privilegiadas, né, que eu busquei, a gente busca, né, Sim. em Ah, redes claro. sociais, em coisas, e eu tive acesso a muitas coisas preciosas, que eu fiquei muito feliz que eu vi que na verdade a Yas, ela não foi abandonada, rejeitada, simplesmente a mãe biológica não tinha condição de cuidar dela, né, de realmente criá-la. Sim. Então, isso me deixou muito feliz. Eu vi que ela foi consagrada numa igrejinha de bairro evangélica pequenininha, consagrada a Deus. Eu vi que dentro da limitação da mãe biológica ela amou, Sim. né, e isso me trouxe muita alegria. Eu consegui acesso a muitas coisas, fotos, informações preciosas, fotos dela bebê, consegui muitas coisas maravilhosas. E eu tô criando um diário que eu quero entregar para ela quando ela chegar na idade certa, para ela ter acesso à história dela, Ai, gente, isso é porque ela precisa incrível. saber a história dela, Isso é incrível. né? Eu acho que isso é importante para qualquer ser humano. Ela tem direito. Ela tem direito. E hoje nós lidamos de forma muito natural. Ela sabe que ela é adotada, mas ela também tem a convicção de que é filha, porque nós reforçamos isso sobre ela, né? Então, uma das coisas mais lindas para mim foi logo quando ela chegou, o Dan chamou todo mundo, chamou ela, ele olhou para ela e ele falou assim: "Você tem pai, você tem sobrenome, você tem identidade, você tem família". Nossa, Gente, isso foi forte. tão precioso para ela, né? Foi tão precioso para nós como família, né? Ali nesse momento de acolhê-la, de recebê-la como parte da nossa família e também para afirmar a identidade dela, né? Sim. Eu sou filha, então ela sabe que ela é tanto filha nossa quanto o Cauã e a Lara Sim. são. Não tem separação e nem diferença, né? Hoje, quando ela chegou, né? Foi um período de adaptação, existia algumas, né, resistências, algumas coisas que período de Sim. adaptação, mas passou. Quem olha ela hoje acha que nasceu de mim, da minha barriga. É verdade. Nasceu de mim, tá, gente? Nasceu do meu coração, nasceu da minha E ela oração. até Nós parece geramos fisicamente. ela, né? Mas quem olha não fala que ela Não. foi adotada, né? E quem vê ela também no convívio, né? E é muito natural também para as crianças, principalmente para o Cauã, porque a Larinha ainda não tinha muita compreensão, mas o Cauã orou por ela o tempo todo que nós ficamos na espera dela chegar. Então isso vai gerando essa coisa, sabe? Tipo, ela é nossa, nós geramos, nós oramos por ela. Então quando ela chegou foi tudo muito natural, né? Teve o período de adaptação,
Mas hoje é assim, Não, gente, e a é gente vê o quanto perfeito. ela é Ela carinhosa. fala, né, às vezes tem atividades na escola, ela fala que ela é adotada, ela sabe que ela é, mas ela também tem a convicção de que ela é filha, né, Sim. então E às vezes eu olho para ela e fico pensando como Deus foi bom para ela, porque olha a hum, oportunidade de viver, né, numa família estruturada, numa casa onde tem dignidade, santidade. como foi bom pra ela e como foi bom pra gente. A gente Sim, não sabia que precisava a dela, dela, tanto até ela dela, até ela chegar. chegar. É Porque não lindo. é só a gente que fez bem, ela também fez muito bem pra Sim, nós. Ela é sim. maravilhosa, ela nos ensina demais. Uma menina que vivenciou tantas coisas, mas você vê, ela é feliz, Ela é. ela é amorosa, ela é obediente. Eu falo que dos 3, a que eu não criei até os 4 anos é a mais obediente, gente. Ela é incrivelmente obediente. Você fala assim: "Yas, vai escovar os Ei, dentes". ela vai comer, ela Vai. vai dormir, ela vai. Não, Gente, eu falo: "Calma, filho, ó, olha o que aprende com sua ela". irmã. E esses dias ela alimentando a Lara, é lindo de ver. Não, o relacionamento deles é maravilhoso. É, O Cauã, ele tem esse instinto ele é protetor com muito elas, protetor, né. né, super. É, Ele super cuidadoso. é, E ela com a Lara, ela gerou esse cuidado com a Lara é, também. A Ju viu, né? é. Ela, às vezes, a Larinha tá com a dificuldade de comer, ela foi dando a comidinha Não, a pra coisa mais Lara. linda. Ela brinca com a Lara. Ela é a maior estimuladora da Lara, porque a Lara vê ela fazendo as coisas, ela quer fazer E também. esses dias nós chegamos de manhã na sua casa, elas tinham acabado de acordar. A Larinha estava no sofá, ela acordou, ela veio até a Lara, ela abraçou, deu um beijo de bom dia. Gente, isso é natural entre meus filhos, eles são É todos lindo assim. demais. É isso que eu falo quando a gente uma mulher intencional dentro da sua casa, ela traz uma atmosfera, a atmosfera que ela quiser. Então, É eu trago isso, essa atmosfera do amor na minha é casa, verdade. né? Eu quero que eles cresçam nesse ambiente de amor. Então, isso para mim é muito importante, Sim, porque o amor ele consolida, ele fortalece, ele estrutura, ele conecta, né? verdade. Então, eu faço questão de trazer essa atmosfera. Então, eles têm isso neles. O Cauã é extremamente amoroso. Muito. A Yas é amorosa, a Larinha é por quê? Eu trago esse ambiente, né? O Dan tá aprendendo a ser. Ele vai chegar lá. Vai chegar lá. Gente, o Dan, Confia. brincadeira, vai, amor, te amo. Lindo, você é muito amoroso, amor. Tô declarando palavras proféticas. Gente, aquilo que a gente declara, a gente chama a existência. Exatamente. Mas é que o Dan, ele é muito razão. Nossa, ele é total. Mas ele tá aprendendo, de verdade, ele Sim, tem se esforçado muito, olha aí. porque ele tem visto o quanto isso é importante para as crianças, principalmente para Yas, que nunca teve essa figura, sabe, assim? Sim, E eu vejo o quanto ele tem se esforçado, sabe? Isso é lindo de ver nele também. Nós temos que esse lindo. poder, né? Então, para Yas, né? Voltando à pergunta, que a gente já falou bastante sobre isso, mas voltando à pergunta, é natural, a gente lida com isso de forma muito natural. Não, quem vê vocês fala: "Ah, É. adotar é fácil, vou lá". É, gente, a adoção, ela é incrível. O poder que a gente tem de transformar a vida de uma É pessoa, isso, isso é maravilhoso. E forte. Deus deixou isso pra gente, né? Deus nos adotou como filhos, né? Isso é o que ele fez conosco, e ele fala também sobre o nosso papel com órfãos e viúvas, de cuidar, né, de acolher. Então a igreja tem um papel fundamental, né? Mas você precisa ter muita convicção, né? Eu quero te incentivar a orar sobre isso, sabe? Eu estava conversando um pouco mais cedo, a gente estava respondendo uma entrevista para o pessoal da primeira série do médio ali da escola, e eles estavam perguntando exatamente também sobre essa questão da maternidade pela adoção, né? Foi bem legal assim, uma entrevista com a gente. E o Dan falou um estudo que o Dr. Elias Dantas fez, que se cada igreja registrada no mundo, cada igreja registrada ali, que tem o CNPJ certinho, adotasse uma criança, nós não teríamos órfãos no mundo. Olha isso. Sabe, a igreja precisa entender o seu papel com órfãos e viúvas. E eu falo da adoção com muita alegria, com muita esperança, de realmente incendiar seu coração nessa causa, porque eu sei o poder da adoção que ela tem, o poder transformador que ela tem na vida de uma pessoa. E é como eu disse antes, não é só para a pessoa que nós estamos adotando, mas é para nós também que Sim, estamos fazendo isso, sabe? O trabalhar de Deus em nós quando nós fazemos isso. E, e não é fácil, não é, mas quando você entende o processo, né? Porque quando você adota, entendendo que existe um mundo espiritual, que aquela criança ela carrega coisas de gerações, maldições, sim, às vezes, coisas que sim. precisam ser anuladas na vida dela. Quando você adota tendo esse entendimento, é muito mais fácil.
que você sabe contra o que você tem que Você vai ser lutar, contra o que você tem intencional. que declarar ali. Não, eu anulo isso na vida Isso. dela. Eu declaro, né? Por exemplo, o histórico, né? Vício. Não, eu anulo o vício na vida dela. Eu anulo, né? Então a gente sabe contra o que quais as armas que a gente tem que usar para lutar. Pra Isso é muito poderoso, é, isso é muito legal. Eu escuto muita gente que tem histórias de tristes relacionadas à adoção, mas talvez porque não estavam com convicção, casal, de tomar essa decisão, talvez porque não tinham conhecimento das coisas que afetam, né? Então, se prepare para isso. Se você tem uma sementinha aí, deixa ela germinar, deixa ela crescer, né? Deixa ela frutificar, porque é muito precioso. É muito precioso a adoção, mas você tem que entrar mesmo sabendo o que significa, né? E com as armas certas e para desfrutar mesmo das maravilhas que ela proporciona. verdade. E pastora, além desses seus 3 maternais, né, diferentes, mãe, tentante, mãe atípica, mãe por adoção, você também é nossa mãe espiritual aqui na nossa casa, na igreja Voe, Que aqui em responsabilidade. Bauru. E exatamente isso, é uma responsabilidade. E eu queria, te perguntar como é que você usa essa sua experiência no maternar para liderar, para ser essa mãe espiritual de tantas mulheres que você lidera aqui. Sim. Bom, vamos lá. A maternidade, né, assim como nós falamos, ela me trouxe muita responsabilidade. E quando nós falamos de uma maternidade espiritual, né, de pastorear, de formar líderes, de formar pessoas espiritualmente, é uma responsabilidade muito grande. E esse lugar de responsabilidade me leva para um lugar de dependência de Deus. Só é possível, né, eu exercer essa maternidade espiritual na dependência do Espírito Santo, Verdade. né? Porque senão eu vou estar formando pessoas de acordo com a minha humanidade, Sim, não com aquilo que o Espírito direciona, que é o meu papel hoje como pastora. É ensinar de acordo com a palavra, é ensinar de acordo com os direcionamentos do Espírito, né? Mas o que, que me ensina muito a maternidade biológica com a maternidade espiritual, né? Sobre o amor, o cuidado, né? Sobre a ter paciência, porque uma maternidade espiritual é como maternidade biológica. A gente também vai ter filhas rebeldes, coitadinha. desobedientes, né? E tudo bem, né? A gente não deixa de amar, a gente não deixa de acreditar Sim, que aquela pessoa ela pode alcançar o melhor em Deus, né? Então eu olho, a maternidade me ensinou a ter esse coração, né? De realmente olhar acreditando no melhor das pessoas, em quem elas podem ser, em quem elas podem se tornar, né? E o Espírito Santo me leva para esse lugar de realmente conduzi-las em sabedoria, né? Em fé, em amor, e eu acho que uma coisa contribui com a outra, sabe? totalmente. A maternidade biológica me forjou para muitas coisas, todos os desafios, me tornou uma pessoa resiliente, me tornou uma pessoa mais forte, uma pessoa mais sábia, né? Não que eu já estou no meu melhor estado, né? Porque a gente sempre tem mais a aprender, a gente Sim. sempre Nunca tem a para, melhorar, nunca né? para, né. Mas com certeza agregou muito para o que eu vivo hoje no espiritual aqui na igreja, né? Então, os desafios de uma me auxiliam nos desafios de outra, né? Os benefícios de uma me dão suporte e força para os benefícios da outra. Então, é maravilhoso. E você falando isso, né, do seu maternar, como você usa isso, como isso te fortalece para viver outras, para fortalecer outras áreas da sua vida. Hoje em dia a gente sabe o quanto o feminismo veio tirando esse sonho do coração de tantas mulheres, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muitas mulheres que anseiam em se realizar profissionalmente, em se realizar pessoalmente. Eu sei que eu sempre tive o sonho de casar e ser mãe. Desde menina eu tinha esse sonho. Mas hoje isso tem sido tirado das moças, né? Uhum. E porque elas acham que se elas se tornarem mães, elas não vão conseguir se realizar. E você tá aqui de prova para nos mostrar que além das 3 maternidades que você ainda é empresária, pastora, CEO do colégio, você faz eu não consigo te acompanhar, pastora. E Ah, assim, é lindo de ver. E como você usa essa maternidade para te capacitar nas outras áreas, porque é isso mesmo, a sim, maternidade ela nos forja, né, ela nos exatamente. torna melhores. E o que você diria hoje para essas moças, para essas mulheres que têm abdicado disso?
É muito triste, ver a forma como o mundo, né, Satanás tem trabalhado Sim, mesmo na mente das pessoas para abortar sonhos de Deus, né, porque eu acredito que ser mãe, primeiro que é algo maravilhoso, é uma experiência única, como eu já disse, ela nos faz, conhecer mais, entender mais do amor de Deus, né, então, é triste ver como isso tem se levantado e muito batendo muito forte, né, sim, é triste mesmo. Mas, uma coisa não anula a outra. exatamente. Entende? Você pode ter sonhos de ser mãe e você pode ter sonhos profissionais. Você pode ter sonhos de ser bem-sucedida, né? Eu sou mãe, muito bem-sucedida como mãe. Eu sou bem-sucedida, eu me considero, né, bem-sucedida profissionalmente, como espiritualmente, como pastora. Mas isso é uma questão de prioridades e é uma questão de você compreender o que você pode fazer, o que você, né, o que você dá conta de fazer, o que você deseja fazer. Então, por exemplo, eu também sempre tive o sonho de ser mãe. Eu sempre tive o sonho de casar e ter filhos, de formar família. Mas eu nunca tive o sonho de ser dona de casa. Eu nunca me vi dona de casa, né? Talvez porque eu não fui criada dessa forma para ser, né? Eu acho admirável quem é, porque Uhum. ser dona de casa é um trabalho admirável, é maravilhoso. Eu Sim, acho lindo. Eu não tenho dom nenhum com coisas caseiras. Eu me esforço, gente, eu me empenho, né? Eu cozinho básico, eu não tenho assim um dom culinário, não tenho, mas eu cozinho, lógico, eu faço a comida para o meu sim, marido, para os meus filhos, né? Não todos os dias, porque hoje eu não preciso mais, né? Graças a Deus eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? E a gente hoje tem estrutura para isso, né? Mas final de semana eu cozinho, eu não tenho sim. uma pessoa todos os dias na minha casa, né? Se eu precisar limpar, e eu preciso, né? Porque meus filhos fazem sujeira o final de semana inteiro e eu não tenho ninguém em casa, eu limpo, eu passo, eu lavo, eu faço o que eu precisar, Sim, eu sei fazer, eu não fujo da minha obrigação, sim, mas eu não fui formada para ser dona de casa. sim. Então eu sempre gostei, sempre me realizei trabalhando, me ocupando profissionalmente. Só que a gente precisa dosar, né? Então eu doso muito bem o meu tempo mãe, o meu tempo esposa, o meu tempo profissional, o meu tempo pastora. É tudo uma questão de organização e você Exato. gerenciar esse tempo de Sim, forma sábia, né? E também estabelecendo prioridades. Hoje a minha prioridade é ser mãe. Eu tenho esse papel com meus filhos, é ser esposa, eu tenho esse papel sim, com meu marido. A minha família é minha prioridade. O ministério, hoje, ele faz parte da minha vida, né? sim, Então, não tem como eu estabelecer assim como prioridade, ele faz parte da minha vida. Então, quando eu tenho a minha prioridade bem estabelecida como família, eu executo muito bem o ministério, exato. entende? É muito. É uma coisa, elas estão totalmente interligadas, É, né? E o profissional é o tempo que eu tenho que sobra, que eu consigo, que as crianças estão na escola, né? Meu marido está trabalhando, então é o tempo que eu me dedico profissionalmente. sim, E uma coisa não atrapalha a outra, e eu me considero muito bem sucedida nisso. Agora, você tem o sonho de ser profissional? Tudo bem, trabalhe, vai atrás. Enquanto seu filho está ali na escola, mas acabou, vai para casa, invista seu tempo no seu filho, invista seu tempo em família, né? Nós conseguimos dar conta de tudo, só que você precisa estabelecer prioridades, né? isso. E para as moças hoje em dia, né? Se você está me assistindo, moça, você ainda não é mãe, né? Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar. Ser mãe é um privilégio. A gente aprende muito e a gente vivencia coisas. Olha, eu vou falar agora que eu nunca imaginei que eu fosse sentir tamanho amor de ver um serzinho tão pequeno olhar pra mim enquanto mama, com a gotinha de leite escorrendo e dar aquele sorrisinho e ouvir aquelas Sim, fungadinhas, ou às vezes uma risada gostosa, sabe aquelas gargalhadas de bebê que você escuta e fica marcado na sua memória para o resto da vida, ou um abraço de um filho quando você tá nervosa, quando você tá triste, quando você tá esgotada, um carinho, um sorriso, né? Não tem, não é, tem. não, Eu acho que sensação melhor no mundo do que você vivenciar a é maternidade. verdade. É, é É, inexplicável. Eu acho que é só viver para você saber o que realmente, de fato, é a maternidade, né? Eu acho que é algo que todas as mulheres deveriam viver, né? E sonhe os sonhos de Deus. Antes de você tomar uma decisão por si só,
Se coloque no lugar de falar: Deus, eu quero viver os teus sonhos e os teus planos para mim, eu quero sonhar os teus sonhos. Se permita entrar nesse lugar de sonhar os sonhos de Deus. Então você não vai ser influenciada por uma fala feminista, por um movimento, por alguém que está tentando impor algo, pelo mundo, por Satanás, não. Você vai se permitir viver e sonhar os sonhos de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser muito bem-sucedida, porque quando a gente sonha os sonhos de Deus, eles são maiores e melhores que os nossos, e a gente se alinha com ele de uma forma tão incrível que tudo vai bem. É verdade, pastora. Obrigada. Acabou? Acabou. Que bom. Obrigada. Quantas chaves entregues aqui hoje. Te ouvir falar nos traz. Eu acho que eu posso falar por todas aqui. Borbulha o nosso coração, assim. A gente se sente no lugar certo, Que bom. no caminho certo. Que... E é isso, é o descansar em Deus. E a gente não tá sozinha, né? É isso. Acho que... E eu acho que uma coisa muito legal é a gente entender que nós precisamos umas das outras, né? A gente precisa, sim, da dependência do Espírito Santo, Sim. mas a gente precisa caminhar junto com isso. outras mães, com outras mulheres, escutar testemunhos, escutar histórias, aprendizados, compartilhar aprendizado, compartilhar desafios. Não é isso que eu fiz aqui hoje. Quantas, eu tenho certeza que muitas se identificaram, porque nós enfrentamos desafios o tempo todo, né? Então, é muito maravilhoso quando a gente anda assim de mão dadas, né? E podendo compartilhar e aprender umas com as outras. Qual que é a frase, pastora, que você fala das mulheres? Se as mulheres soubessem o poder que elas têm quando elas andam em unidade, elas abalariam o inferno. E é sobre isso, É né? sobre É isso. sobre isso, a gente poder contar umas com as outras e nós não estamos sozinhas. E, pastora, fala do seu livro. Falo do meu livro, gente. Nessa temporada, nós vamos falar muito sobre ele. Porque é o mês das mães, então eu quero trazer um pouco mais sobre a maternidade de primeira viagem, sobre a maternidade atípica, sobre a maternidade pela adoção, mas de uma forma mais aprofundada. Então, aguarde aí os próximos capítulos dessa temporada, que vai ser extremamente especial, com convidadas especiais, né? Então, esse livro, ele contém meu coração, né? Ele fala desses 3 tipos de maternidade no paralelo com o amor de Deus. E é um livro que realmente, assim, eu escrevi mesmo desejando que alcançasse o coração de muitas moças também, mesmo que você ainda não seja mãe, esse livro não é só sobre maternidade, mas contém aprendizados, contém experiências com Deus, contém muitas ferramentas valiosas da nossa vida mesmo, que você pode começar a sua vida, né, para constituir família, entendendo mais sobre quem você é nele, né? Eu trago mesmo a maternidade como um exemplo de vivência, mas ela se aplica, né? Esse livro se aplica em várias áreas. Então, quero te encorajar a ler se você ainda não leu, moça. E para você que é mulher, também tenho certeza que irá se identificar com muitos exemplos, muitas vivências que eu conto aqui nesse livro. E é isso. É meu bebê, gente. Só leiam. Maravilhoso. Pastora, muito obrigada. Prazer estar aqui com você. Você é uma referência. Ai, gente, Você obrigada por esse maravilhosa. momento. Obrigada a você. Gente, a produção aqui do podcast, junto com a Ju, elas que bolaram essas perguntas hoje. Eu queria que fosse algo, né, natural, Ela queria que que fosse uma surpresa. fluísse, Ela não queria que saber fluísse antes. mesmo, assim, que não fosse algo programado, né, para realmente contar para vocês aquilo que eu vivo e poder compartilhar mais dessa parte tão maravilhosa da minha vida, né? Então é isso. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigada, Ju, por essa participação tão especial, né? Então, mais uma vez, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Compartilha com quem precisa escutar algum testemunho do que foi falado aqui hoje. Precisa uma mãe que precisa ser fortalecida, encorajada, compartilha com ela, né? Deixa o seu feedback aqui nos comentários, que para mim é muito importante, né? E é isso, do meu coração pro coração de vocês, com amor, Lari.